Multiplicação de talento. Esse é o tema dessa live. Para você, principalmente, que está na CLT hoje, que trabalha para alguém, mesmo que seja com serviço prestado, essa live é para você. Boa noite! Quem foi entrando aí, Rodrigo, Gabriel, já vai compartilhando essa live para outras pessoas. Vamos estar chamando mais pessoas para estar aqui junto conosco, que eu vou estar compartilhando. Boa noite, boa noite. Eu vou compartilhar. Oi, Thay. Tem algumas pessoas que me solicitaram que fizesse essa live, querendo saber um pouco da história da Luciana Betero, querendo saber como que a Luciana Betero começou com consultora financeira, e hoje eu vou compartilhar. É um momento para isso, porque muitas coisas estão por vir, muitas coisas estão para acontecer, e então essa live hoje é muito necessária. É um divisor de águas dentro da minha vida, dentro da minha trajetória aqui no Instagram. E você que foi entrando, vai compartilhando, vai chamando outras pessoas. Eu vou também estar aqui compartilhando com algumas pessoas para que entrem e participem junto conosco. Já enviei para 10 pessoas aqui. Eu vou esperar alguns minutos. Oi, Lu, para começar a falar sobre, vamos, coraçãozinho, apertando o coração. Oi, Marquinhos, compartilhe, chame mais pessoas para participar junto conosco. Vou compartilhar aqui com mais algumas pessoas. Vou chamar. E aí, boa noite todos que estão entrando. Oi, Leice, sejam bem-vindos. Viviane. Multiplicação de talentos. Eu coloquei esse tema, e esse tema de multiplicação de talentos veio ontem eu dirigindo. Eu parei um pouco ali e gravei um áudio para mim mesma, né? Aquele grupo que é eu e que só tem nós dentro do grupo do WhatsApp. Gravei esse áudio, multiplicação de talentos, porque é isso que aconteceu comigo, que vem acontecendo comigo, e é isso que eu vou estar compartilhando com vocês hoje, um pouco da história da Luciana Betero. Como que a Luciana... Oi, Gabriel, tudo bem? Como que a Luciana Betero... Muitas pessoas me perguntam hoje, principalmente quem já me conhece há muito tempo, pergunta para mim: Luciana, como é que você teve a ideia de começar como consultora financeira? Como é que você teve essa ideia? Só que eu vou compartilhar que não é uma ideia, não foi simplesmente uma ideia. Foi algo presente de Deus, algo vindo literalmente dos céus para minha vida. Porque por mim mesma, eu nunca imaginava, nunca tinha noção
que hoje, em 2023, eu estaria com consultora financeira, já teria ajudado tantas pessoas aí na organização financeira. E quando eu comecei a fazer a minha graduação de contabilidade, há mais de 20 anos atrás, que eu me formei em contabilidade, contadora. Quando eu comecei a fazer a minha graduação, no início eu queria fazer pedagogia. Olha só, eu queria fazer pedagogia. E conversando com o meu ex-patrão, ele falou para mim assim: não, você não pode fazer pedagogia, você tem que fazer contabilidade. Como é que você vai fazer pedagogia sendo que você trabalha no financeiro, sendo que a empresa está crescendo, vai crescer cada vez mais, e você trabalha dentro do financeiro? Daí eu peguei, na época eu fiquei assim sem entender o motivo, porque na minha mente eu queria fazer pedagogia. Por quê? Porque eu queria ensinar. Eu gostava e sempre gostei de estar ensinando as pessoas. Sempre fui vista como uma pessoa com paciência, detalhista na hora de ensinar. Então, na minha visão, naquela época, a única forma que tinha de eu colocar em prática aquilo que eu gostava, que era ensinar, seria fazer pedagogia, seria ser professora. E nessa época, quando esse meu líder, né, ele falou isso pra mim, eu falei assim: então tá bom, eu vou fazer. Mudei o curso para contabilidade. Quando eu comecei a fazer contabilidade, foi amor à primeira vista. Por quê? Os 3 primeiros bimestres da faculdade de contabilidade era tudo que eu fazia na empresa. Aqueles razonetes, débito, crédito, era todos os lançamentos que eu fazia dentro da empresa. E aí eu fiquei encantada de visualizar. Eu trabalhava no sistema da empresa e ficava lembrando daquilo que o professor me falava. E desde o início na faculdade, eu falava assim pros meus professores, pros meus colegas, pro contador da empresa da Rondomotos, que eu trabalhei na Rondomotos por mais de 22 anos. Eu falava pro Adriano, que é o contador, eu falava assim: olha, eu vou fazer contabilidade, mas eu não quero me apegar na área fiscal. Eu não quero me apegar na área fiscal. A Luciana quer a área gerencial da contabilidade. E assim eu comecei, estudei a área fiscal. Sim, por quê? Porque tinha prova para fazer, mas o meu foco não estava na área fiscal. Boa noite! O meu foco não era na área fiscal. O meu foco, as minhas energias, era toda para a área gerencial. É isso mesmo, Gabriel. Eu adaptei no meio que eu estava. Foi totalmente adaptado, e depois que eu estava adaptada ali, que eu descobri o que realmente eu gostava. E aí, o que aconteceu? Daí eu fui fazendo a graduação. Quando eu terminei a minha graduação de contabilidade, no TCC, no TCC, eu fiz um estudo de caso. O meu TCC foi um estudo de caso dentro da empresa que eu trabalhava, sobre fluxo de caixa. E o líder meu, na época, ele deixou
eu fazer esse estudo de caso. Ele foi um dos meus supervisores que ficou acompanhando todo o processo do meu TCC. E ele deixou eu colocar em prática aquilo ali dentro da empresa. E dentro da empresa, desde quando eu comecei a trabalhar, que eu coloquei em prática essa parte do fluxo de caixa, as coisas começou ao quê? A ficar muito mais claro para mim. E depois disso eu entrei também, terminei a graduação, entrei numa pós-graduação, mas todo o meu estudo, ele foi voltado para colocar em prática aquilo que eu sabia dentro da empresa que eu estava. E hoje, o que eu falo para você que está aqui assistindo essa live, para todas as pessoas que eu converso, nas palestras que eu vou, aonde você está, você tem que fazer a diferença. A maioria dos colaboradores das empresas, eles querem o aumento do salário, eles querem o ganho sobre o seu trabalho, mas eles não querem pagar o preço para mostrar o serviço primeiramente, para depois ser remunerado por aquilo. Então, eu sempre trabalhei muito dessa forma. Eu fui estudando, colocando em prática o meu conhecimento dentro da empresa e empreendendo dentro da empresa. Porque o empreendedorismo, ele não é somente você abrir um negócio para você. Você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Você pode ser empreendedor na organização, no meio que você está. A partir do momento que você tem cabeça e comportamento de empreendedor ali, você cresce poderosamente. A empresa vai crescer também, mas você vai crescer muito mais, porque o conhecimento que você tem com o conhecimento que você busca fora, que seja numa graduação, que seja num curso, que seja numa pós-graduação, que você vai colocar em prática dentro daquela empresa, eu costumo dizer que você está ganhando o seu salário da empresa para colocar em prática, aprendendo na sua graduação. Então, olha para você ver que legal isso. E isso é muito gratificante, muito poderoso. Se todos vocês que trabalham numa empresa começar a ter esse tipo de pensamento, porque o conhecimento que você tem, ele vai com você para onde você for. Se você vai sair depois, se você for montar um negócio para você, aquele conhecimento você vai levar junto com você. E uma coisa eu ainda te falo: todo conhecimento que você coloca em prática dentro de uma empresa, quando você vai colocar dentro da sua, as coisas são bem diferentes, experiência própria. E aí, como que surgiu essa ideia da Luciana Consultora Financeira? Em 2015, por incrível que pareça, eu já estava gerenciando mais de 23, em torno de 23 lojas, sendo responsável pelo financeiro dessas empresas, do grupo, sendo responsável pelos financeiros do grupo. E eu tinha chegado num nível dentro da empresa que, para mim crescer mais, o diretor tinha que sair. E aí a Luciana não estava mais feliz. Sabe aquele sentimento que eu poderia muito mais e eu não estava vendo para onde eu crescer mais ali? Que aquele sentimento que tinha mais coisas pro lado de fora,
mais pessoas para mim estar ensinando. Eu não sei, assim, explicar exatamente que é um sentimento, é aonde o dinheiro não fala mais alto, que aonde o que fala mais alto é o seu sentimento, aquilo que você sente. E nessa época eu ganhava muito bem dentro da empresa e comecei a compartilhar esse sentimento com algumas pessoas. E algumas pessoas falavam assim: Luciana, você tá louca? Como é que pode você querer sair de um trabalho desse que você lutou tanto? Olha onde você já chegou, o salário que você ganha, e você não está feliz. O que está acontecendo? Só que sentimentos não se explica, gente. E eu comecei a entrar numa crise de ansiedade na época. Eu comecei a perder noites de sono. E com essa crise que começou a me dar muitas angústias, eu passei a ser uma pessoa reclamona, que reclamava de tudo, uma pessoa que não estava me sentindo feliz, nem na área profissional, principalmente na área profissional, não estava me sentindo bem. E aí, uma amiga minha chegou pra mim e falou pra mim assim: Lu, você não é assim. Por que você está assim? Você não é de reclamar, você sempre foi uma pessoa alto astral, você sempre foi uma pessoa pra cima, cheia de sonho, garra pra estudar, e você não tá, você parou, você estagnou. Daí eu comecei a chorar na época pra ela e falei pra ela que eu não sabia o que estava acontecendo, que eu não estava feliz e que eu tinha esse sentimento que parecia que eu tinha que sair da empresa, parecia que algo lá fora estava muito melhor do que ali dentro. Só que eu tinha que tomar cuidado como eu falava. Por quê? Porque eu tinha muitas pessoas que trabalhavam comigo, que estavam sobre a minha subordinação. E aí, como é que ficava? Daí essa minha amiga falou pra mim assim: Lu, por que você não começa a ensinar as pessoas a cuidarem do dinheiro delas? Quando ela falou isso pra mim, eu me assustei. Eu falei assim: como assim? Porque na minha mente eu nunca tinha parado para olhar o comportamento das pessoas para com o dinheiro. Eu sempre analisei o meu comportamento, o jeito de eu lidar com o dinheiro. Eu tinha os meus sonhos, meus objetivos, guardava para isso, conquistei muitas coisas. E aí eu falei assim: uai, mas como assim? Daí ela pegou e me explicou como que era, porque ela já estava entrando neste mercado, isso em 2015. Daí o que aconteceu? Eu falei assim: tá, mas por onde que eu devo começar? Daí ela falou assim: Lu, começa estudando comportamento humano. Foi quando eu entrei na Febracis. Comecei a buscar estudar o comportamento humano e fui fazer os cursos da Febracis, fiz o método CIS, fiz todas as grades que tinha na época da Febracis. Eu fiz para quê? Para me entender o comportamento meu e o porquê que eu tinha conquistado muita coisa já naquele período e as pessoas. E daí eu comecei a analisar pessoas que até ganhavam o mesmo tanto ou até mais do que eu na época e não conseguia crescer na vida, não conseguia adquirir as coisas, não tinham prosperidade. E aí eu comecei a estudar esse comportamento das pessoas. E comecei a pesquisar sobre consultoria financeira. E dentro dessa consultoria financeira, eu achei, dentro das redes sociais, e conversando com um e com o outro, o meu mentor, Fernando Ferreira.
E o Fernando, a agenda dele, ele já era consultor financeiro. Isso já estava, a gente já tinha passado uns 2 anos. Já estávamos lá em 2017, 2018. Ele pegou e ele com a agenda cheia na época, né? E eu fiz o quê? Eu contratei a consultoria do Fernando. E nessa consultoria, eu e meu esposo começamos a fazer essa consultoria com o Fernando. No terceiro encontro que nós tivemos online, eu peguei e falei pro Fernando. Eu falei pro Fernando assim, Fernando, eu quero fazer isso que você faz. Eu te contratei porque eu quero fazer exatamente isso que você faz. Ele levou um susto na época. Dele falou assim, então, eu percebi que vocês já são bem organizados, bem planejados. Daí eu falei assim, só que eu não tenho nenhuma metodologia para isso. Foi algo que veio de Deus, um dom que Deus deu, um amor de Deus para com a minha vida. E aí no outro dia, daí ele ficou chocado. No outro dia ele me ligou e perguntou se eu queria que ele fosse o meu mentor para mim começar nessa trajetória de consultoria financeira. E assim que começou. E na época ele falou para mim assim, você vai escolher 10 casais. Nesses 10 casais você vai atender pro bono. E esses 10 casais você vai pegar prova social, você vai juntar essas informações. E como é que eu fiz para escolher esses 10 casais? Quando eu comecei a estudar sobre consultoria financeira, antes de eu ter esse contato com o Fernando, o que eu comentava com algumas pessoas. Eu estava na academia, às vezes conversando, eu comentava, falei assim, olha, eu estou estudando para ser consultora financeira. E teve algumas pessoas que falavam para mim assim, quando você começar a atender, eu vou querer ser seu cliente. E algumas pessoas começaram a falar isso para mim. E eu comecei a anotar o nome dessas pessoas. Quando chegou essa hora de eu escolher essas pessoas, eu fui atrás de quem? Eu fui atrás dessas pessoas que tinham falado para mim que iria querer contratar. E aí eu convidei eles para ser os meus primeiros clientes de forma de pro bono, para mim poder pegar a prova social. Só que nessa época também eu não trabalhava com Instagram, não trabalhava com rede social, não fazia postagens, não fazia o conteúdo de postagem todos os dias, dicas. Não tinha ainda começado nessa parte. E aí o que aconteceu? Começou a época das lives, né? E eu participei de uma live com uma Master Coach da Febracis, Isabel Rezende. Nessa live, a minha mãe estava participando, que foi num sábado. Depois que terminou essa live, a minha mãe falou pra mim assim, Luciana, agora obedece. Vocês sabem, né, gente? Quem aí, quando a mãe pede, obedece na hora? Eu obedeci a minha. Quem aí obedece a mãe quando a mãe pede? Porque a minha mãe, ela falou assim, Lu, agora escreve tudo o que você falou nessa live. Escreve aí e me manda. Eu peguei e escrevi. Obedeci, né? Quem mais aí obedece a mãe? Eu obedeci a minha mãe, viu? Daí eu peguei
e escrevi. E ela falou pra mim assim: eu tenho uma pessoa que ela tá começando a fazer posts de rede social, trabalhar. Eu nem sabia o que era social media na época, né? Essas coisas vieram muito depois da pandemia, né? Esse profissionalismo aí veio muito após a pandemia. Então ela falou assim: Lu, eu tenho uma amiga que tá me ajudando nas postagens minhas do Instagram, que minha mãe já trabalhava com o Instagram. Daí eu vou mandar esse texto para ela elaborar um post, e ela vai ligar para você. Isso era no sábado. Então imagina, domingo tava eu, a Taene, que é a Taene, não sei se ela tá aqui ainda, a Taene conversando sobre o que eu tinha produzido ali. E aí a Taene, ela tinha o trabalho dela também, que ela trabalhava todos os dias ali. Ela era gerente de uma loja, e então ela fazia isso como renda extra. Ela fazia depois dos horários, ela fazia final de semana, para ter um dinheirinho extra aí, né? E aí o que aconteceu? Ela preparou essa postagem e já falou e tal, e pá, publicou lá. E assim a Luciana começou. Comecei a fazer a publicação em janeiro de 2020. Foi quando eu comecei a fazer publicação profissional aqui no Instagram. Depois disso, depois que comecei a fazer essa. Boa noite, Ju! Boa noite, gente! Quem for entrando, vai mandando aviãozinho. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Tô contando a minha história aqui, que muitas pessoas, Ju, tem curiosidade para saber como que a Luciana começou como consultora financeira e como que começou a história aí dentro da consultoria financeira. Então eu tô compartilhando. Inclusive a Juliana, ela é Master Coach da Febracis, que foi onde a Luciana se deslanchou como consultora financeira, que é o que eu compartilhei com vocês, que eu fui fazer o método CIS, fui fazer a grade da Febracis, me formei, fiz TCC. Então a Febracis, por mais que tem pessoas que falam assim: nossa, mas vou me formar em coach. Gente, tem que fazer TCC. Se você quiser, é igual uma faculdade. Você faz TCC, vai para análise. Se você não for aprovado, volta para você refazer. Então eu passei por todo esse processo. E esse processo de conhecer o comportamento meu, como é que a Luciana foi? Porque primeiramente a gente se conhece a gente mesma. A gente se liberta pra gente começar a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Olha com amor, olha com carinho, olha com não enxergando só não enxergando o que a pessoa deixa de fazer, mas enxerga nas pessoas o que elas estão perdendo de não colocar aquele talento para fora. Então isso é o que a Febracis gera em nós, né? Colocar esse talento que cada um de nós temos para fora. E daí, voltando de como que começou as publicações aqui, dentro dessas publicações que eu comecei, o que aconteceu? Eu comecei daí fazer os atendimentos pro bono. Nesse atendimento pro bono, em 2020, quem lembra aqui o que aconteceu em março de 2020? Eu quero que alguém me fale aqui. Quem lembra o que aconteceu no Brasil a partir de março de 2020? Quem que lembra? Me diga.
Alguém digita aqui. O que aconteceu em março de 2020? Dani, pandemia. Exatamente. Tudo fechado. Aconteceu. E a Luciana começou a atender o primeiro cliente pro bono dia 16 de janeiro de 2020. E aí é onde que eu digo pra você, onde eu digo pra você hoje, não ache que você tem que buscar conhecimento, que você tem que buscar algo depois que você vê, porque a fé, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que você espera, mas você não vê. Você não vê. Então, eu não sabia que ia começar uma pandemia em março de 2020. A decisão de começar a atender, de em 2017, buscar o conhecimento do comportamento humano, de buscar entender o meu comportamento, em 2017, eu não sabia que em 2020 ia acontecer uma pandemia. E aí, o que aconteceu? Em março, estourou a pandemia, as pessoas começaram a mandar mensagem para mim perguntando o quê? Luciana, tô desesperada. Como é que eu faço para me organizar, para eu me organizar financeiramente? Por quê? Porque por mais que eu comecei a fazer publicações nas redes sociais, devagar, um passo de cada vez, tinha vez que eu publicava uma vez por semana, não tinha habilidade ainda de gravar stories, gravava 30 vezes um vídeo para colocar, tinha que ter toda uma preparação em volta para poder colocar um stories. Eu não parava o carro igual eu paro hoje na rua, o carro e já grava e já solta. Às vezes eu nem escrevo nada, né? Vem, pum. Antigamente eu não, então eu colocava muito mais sutilmente ali as publicações. Só que o boca a boca das pessoas que eu tinha começado a atender dia 16 de janeiro, começou em março gerar clientes pagantes. As pessoas perguntar para mim, Luciana, quanto que é que você está cobrando para ajudar a me organizar financeiramente? Eu não estou preparada para essa pandemia, desesperada. O que vai ser? O que vai ser da minha vida? Gente, aí, isso eu tava ainda trabalhando na Rondomotos. Eu atendia, os meus atendimentos era após as 18 horas. Eu atendia após as 18 horas. Saía do meu trabalho, ia fazer os meus atendimentos. Tinha dia que eu ficava até 11 horas, 11h30 da noite atendendo. Então, transição de carreira. Juliana, que é coach, é muito boa nisso. Eu conheço pessoas maravilhosas. Inclusive, eu, Luciana, em 2021, eu entrei num processo de formação de carreira, de transição de carreira com uma Master Coach da Febracis. Fiz todo o processo de transição de carreira. Por quê? Porque quando eu comecei a atender em 2020 e as pessoas começaram a buscar, pessoas pagantes começou a buscar, e eu todos os dias eu estava trabalhava na empresa e trabalhava depois do horário até tarde. E aí começou a ficar muito apertado, a demanda começou a ficar muito grande. O que aconteceu depois? A Luciana conversou com o meu líder e aí a gente entrou numa conversa. Eu comecei a trabalhar até às 17 horas, então já ajudou. Comecei a atender após as 17. Depois a agenda foi ficando mais apertada.
eu comecei a trabalhar até às 13, só que daí nesse meio tempo eu comecei a fazer o quê? Eu não deixava a empresa na mão. Eu comecei a treinar cada vez mais a equipe. Nisso, todo mundo já na empresa, inclusive o dono da empresa, inclusive o diretor já sabia que eu estava numa transição de carreira. Então, fazer o processo de transição de carreira, para mim, foi muito importante, porque eu tive uma comunicação muito aberta com os meus líderes e muito assertivas com os meus líderes. Eles me apoiaram. Eles gravaram vídeo junto comigo na época. Eles falam de mim até hoje. Tem pessoas que trabalhou comigo, que estão lá na empresa até hoje e que a gente conversa, a gente é amigos pessoais. Pessoas que estavam junto comigo ali nessa transição de carreira. E aí a Luciana, com essa transição, a Luciana tomou a decisão de ficar 100% como consultora financeira. E agora, mais uma eu falando que essa live, para você que chegou depois, essa live é muito importante. Porque tem pessoas que estão assistindo essa live, que pediu para mim fazer essa live, que hoje elas estão fazendo gestão financeira, que também querem ser consultores financeiros, que estão estudando. Tem pessoas que eu sei que já atende até família, atende as pessoas ali, família. Daí falou assim: Lu, eu queria saber como é que foi a sua história. Então, e agora? A Luciana está passando por um outro processo, numa outra transição. Porque até final do ano passado, 2022, a Luciana era Luciana consultora financeira. Agora, eu decidi, eu entrei em 2023 com uma meta. E essa minha meta, que vocês já estão sabendo nas redes sociais, que é o quê? Abrir uma empresa de consultoria financeira. Onde essa empresa não vai ser só com Luciana Betero. Vai ser uma empresa de consultoria financeira, onde que vai ter não só a Luciana sendo consultora financeira, mas outros profissionais também trabalhando, atendendo consultoria financeira. Por quê? Porque a demanda vai aumentando, a Luciana começa, agenda cheia, a demanda aumentando, pessoas precisando de atendimento e eu sozinha não consigo assumir toda essa demanda. Então entrei em 2023 com essa decisão. Em março de 2023 aluguei um imóvel. Começou uma reforma e nós vamos inaugurar, se tudo der certo, mês que vem, em agosto nós vamos inaugurar. E eu vou estar avisando vocês aqui. Inclusive, anotem aí, nós vamos ter outra rede social que está sendo muito bem, está ficando lindo. Outra marca, outra que a Luciana vai começar. A Luciana vai continuar aqui? Vai. A Luciana vai continuar aqui, porque a Luciana nunca vai deixar de existir. Mas a empresa consultoria, a empresa Betero Consultoria, de consultoria financeira, não vai ser só a Luciana. Tem outros parceiros que já estão no negócio, que já estão junto comigo nessa trajetória, que nós atendemos em pessoa física, pessoa jurídica. E aí vai ter outros que Deus vai enviar, outras pessoas que vão vir, que já tá tudo determinado por Deus, que eu não sei. Da mesma forma que lá em 2015, 2017, quando a Luciana começou a estudar sobre consultoria financeira, eu nunca imaginei que eu seria uma consultora financeira, assim, que eu estaria aqui hoje. Eu não imaginei. Tem coisas que eu sei que vai acontecer que eu ainda nem passa pela minha mente. Mas
Mas no coração de Deus, eu acredito que já nasceu. E se depender das minhas ações, se depender das minhas atitudes, do meu mover, do meu trabalhar, da minha dedicação, tudo que Deus tem guardado para mim vai chegar até a minha mão. E tudo que Deus tem guardado para você vai chegar em sua mão. Então mais pessoas virão. Outros projetos estão por vir. Muita coisa boa vai acontecer. E vocês vão estar acompanhando tudo por aqui. E eu quero saber de você, agora aqui, que eu já compartilhei. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, gente. Porque algo para ser compartilhado é assim. A gente vai compartilhando, vamos gerando talentos, multiplicação de talentos. O talento da Luciana já transbordou para talentos de outras pessoas que são meus parceiros hoje. Outros talentos eu acredito que vão vir, que eu vou ter a honra de ser mentora desses talentos. E eu quero saber, tem alguém aqui nessa noite que queira fazer uma pergunta? Fique à vontade. Alguém tem alguma pergunta? A Ju colocou aqui, isso é verdade. O autoconhecimento foi um divisor de águas na minha vida e negócio, pois ali foi um disruptivo. Gente, autoconhecimento, você se conhecer a você mesma, primeiramente, você mesmo, é libertador. Tem coisas que você não enxerga em você e que você tem guardado aí dentro de você, que só o autoconhecimento vai te mostrar. Só você se conhecer de verdade é o que vai fazer isso. É o que vai fazer você criar coragem. É você confiar em você. Você fazer uma transição de carreira, onde eu estava numa empresa trabalhando 22 anos, há mais de 22 anos, com um cargo sólido, com uma carreira sólida. Já, olha só. E o autoconhecimento fez com que a Luciana tivesse coragem de fazer uma transição de carreira. E eu sempre falava isso para minha Master Coach. Eu falava assim, eu quero fazer uma transição de carreira leve, para me sair da porta da frente, aplaudida. Eu desenhei a forma que eu queria. Eu coloquei no meu mural a forma que eu queria fazer essa transição de carreira. Eu mapeei isso junto com ela. E aconteceu. Até a forma de eu conversar com o meu líder na época, eu escrevi. Daí você fala assim, Luciana, quer dizer que você levou lá um papel para você ler? Não, mas eu escrevi. Por quê? Porque até hoje escrever para mim gera muita clareza para mim. Então até hoje muitas coisas que eu quero, eu escrevo, ou eu gravo um áudio, ou escrevo ali no WhatsApp para mim. Na época a gente não tinha muita essa habilidade, então eu tenho cadernos aqui escrito. Eu tenho minha biografia escrita de quando eu me lembro que eu comecei a andar. Então já dá um livro. Então isso, o que foi? Um autoconhecimento. É o autoconhecimento que gera isso em nós. Que gera essa coragem de você confiar em você. De você confiar na capacidade que você tem. Adianta eu ser a melhor consultora, a melhor contabilista, saber fazer planilhas que puxa número da planilha que tá lá em Porto Velho para cá, da planilha que tá lá, fazer, um projeto tremendo, saber analisar balanço, números, se eu não acreditar em mim,
para multiplicar esse talento? Do que adianta o conhecimento sem o autoconhecimento? O conhecimento sem o autoconhecimento é você jogar o seu talento para debaixo do tapete. Literalmente, você jogar o seu talento para debaixo do tapete. Então, nós precisamos de planejamento financeiro? Sim, precisamos. Nós precisamos de se organizar financeiramente para a tomada de uma decisão? Sim. Mas eu sou uma que estava preparada financeiramente. E mesmo assim, relutei por muito tempo. E tanto que eu tive que buscar o autoconhecimento. Porque eu não enxergava que eu estava pronta. Eu não imaginava que aquilo ali... E outra, que eu multiplicando o meu talento, confiando em mim, eu não iria ficar acomodada. O que a maioria das pessoas não tem esse medo, esse bloqueio de avançar em alguma decisão é porque falta o autoconhecimento, falta você acreditar no potencial que você tem, naquilo que você nasceu para ser. Então, gente, já compartilhei e eu quero saber, alguém tem alguma pergunta? Ou nós podemos encerrar essa live de multiplicação de talentos. E eu espero que ela tenha servido para você, para que você desenvolva o talento que tem guardadinho aí dentro de você. Que essa live tenha servido para você buscar desenvolver aquilo que você é muito bom que você faz, mas que você não tem colocado em prática, você não tem multiplicado esse talento por não saber nem de verdade que é um talento. Então, por falta de autoconhecimento. Hoje, a Lucy compartilhou um negócio nas redes sociais dela. A Lucia tá aí, né, Lu? A Lucy compartilhou um negócio sobre o lixo. Então, ela falou assim que ela foi levar o lixo da casa dela para fora e na hora veio algo dentro da mente dela. Quanto de lixo você tem aí dentro e você não tem jogado fora? Quanto de lixo acumulado? O lixo, se ele ficar sem tirar um dia, ele já começa a ficar azedo. Imagine vários lixos, vários dias, esse lixo acumulado. Quanta coisa podre aí dentro para ser, liberto. Então nós precisamos estar sendo desbloqueados dia após dia. Karine, eu vou deixar a live, sim, salva. Inclusive, depois que o escritório tiver inaugurado, que eu fazer a inauguração, eu vou marcar esse ano ainda, tá? Um encontro para as pessoas que estão fazendo gestão financeira, que tem essa vontade de ensinar também. E aí vai ser um papo mais... Porque aqui nas redes sociais eu não consigo compartilhar slide, pelo menos eu não sei ainda, né? Compartilhar slide, tô pelo celular, tem pessoas que fazem já live pelo tablet, né? Consegue ainda, então, fazer um encontro bem legal com essas pessoas pra gente preparando algo bem bacana, pra gente entrelaçando esses laços aí dessas pessoas, as pessoas que também, todos os outros que estão sempre aqui junto comigo. Eu vou transferir
esse convite de visitação no escritório para todos vocês, para todo mundo que me segue, que está aqui comigo. E eu peço para você, para que você vai fazer uma visita. Não é só, mas eu não posso fazer a consultoria financeira agora. Vai lá tomar um café, conversar, porque nós vamos, quem sabe, mais para frente. Hoje talvez você não vai conhecer, não vai fazer, mas mais para frente você virá. Nem se for num curso online, se não for na consultoria financeira pessoal, se não for na consultoria financeira de empresa, empresarial, se não for no BPO, porque nós temos vários tipos de serviços, que seja no curso online, que seja para ir lá tomar um café de vez em quando, tá bom, gente? E eu vou agora desativar aqui os comentários, por quê? Porque eu vou fazer um print aqui. Eu quero que... Vamos fazer um print pra... Vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui sozinha. Opa, não foi, né? Pera aí. Aqui. Gravada, tá bom? Vou deixar ela salva. Para quem não conseguiu estar presente em toda a live, para vocês ouvirem com calma, compartilhem para mais pessoas também ficar sabendo dessa história que eu dei uma resumida aqui para vocês. Tá bom, gente? Um abraço, um beijo para vocês, Deus abençoe e até muito breve. Tchau, tchau.